Então, começando o nosso primeiro episódio do Growcast, aqui você é empresário sem mimimi. Nós vamos falar sobre as melhores estratégias, da melhor forma para crescer o seu negócio, crescer a gestão do seu negócio e você ter um crescimento exponencial na sua empresa. E aqui ao meu lado está o Nivaldo Coimbra. E aí, irmãozinha, tudo bem com você? Tudo certo. Vamos quebrar tudo então? Vamos tocar o terror na terra, vamos embora. O que você separou aí hoje para nós arregaçar hoje? Então, Nivaldo, hoje a gente separou uma grande assunto, né, que a gente já tratou com nossos clientes aí, com nossos alunos também, que é a diferença entre empresário, né, e empreendedor. O que você pode identificar, em que ponto que você está na sua empresa e a que nível você quer também fazer o seu negócio chegar, né? Porque tem muita questão do próprio ego do cara montar um negócio e achar só que agora ele queimou a carteira, né? Tem muito se vê hoje nas redes sociais o cara queimar a carteira de trabalho lá e agora dizer, agora eu sou empresário. Então, cara, isso é muito massa de falar, porque a gente vê hoje as pessoas entrando nesse estilo de vida, né, de ser empresário por um lifestyle e não por ele entender o que de fato é realmente você ser dono de uma empresa, você ser responsável por um CNPJ. E aí as pessoas às vezes montam a empresa para ele poder trabalhar, para ele realmente demitir o patrão ou para ele criar um cabide ali para colocar os filhos, a esposa, os irmãos e tal. E ele não entende que abrir uma empresa é como você colocar um filho no mundo que ele tem que crescer. Você não pode colocar uma criança no mundo e querer que ela fique sempre naquela fase dos 8 meses, que ela está começando a engatear, ou na fase que ela está começando a falar papai e mamãe. Sim. Não pode, você coloca um filho no mundo e você está sempre estimulando ele para a próxima fase, até ele tocar a vida dele sem depender de você e você ficar olhando ele falando, uau, que obra-prima maravilhosa que eu fiz. Então, para mim, eu sempre, quando eu decidi, porque eu sempre quis ser empresário, né? Quando eu volto no tempo e eu olho para minha carreira, minha trajetória, eu vejo que eu empreendi lá com 10 anos de idade. Eu abri meu primeiro negócio. Eu vendia geladinho. Que massa. E então ali já começou a crescer, porque eu lembro que eu arrumei... Minha mãe não acreditava em mim, né? Normal. Num outro episódio eu até posso contar essa história para vocês, que é muito, muito interessante. Mas minha mãe não acreditava em mim. E o que aconteceu? Esse negócio deu tão certo que depois eu parei de vender geladinho e eu fui embora da cidade e minha mãe continuou vendendo geladinho, amigo. Até um pouco tempo atrás, minha mãe era reconhecida lá na cidade como uma mulher de geladinho. Ela criou um business em cima disso. Você tem que ver os negócios incríveis que minha mãe fazia. Então, assim, o que acontece? A gente, quando abre uma empresa, a gente tem que colocar ele num trilho de crescimento. Porque senão não faz sentido. É como uma criança que está aniquilada. Tem criança que às vezes para de crescer, os pais ficam preocupados. A sua empresa tem que ser a mesma coisa. Se você abrir uma empresa e ela não está crescendo mês a mês, ou ano a ano, porque às vezes acontece de um quarto, um trimestre, o negócio andar meio que de lado, por conta de uma série de fatores, de decisões que você tomou dentro da empresa, e você está ajustando o passo para dar uma passada firme. Mas você não pode tirar esse negócio da cabeça de crescer. Não pode ter empresa só para pagar boleto, ou ter uma empresa só para você trabalhar. Levantar de manhã e falar, hoje eu não bato ponto. Mas não bate ponto, amigo, mas tá sem dinheiro, tá ferrado, né? E aí, assim, eu gosto muito de separar as coisas e eu olho para essa trajetória de empreender e tal com 3 estágios. Quando a gente fala de empreendedor, a gente está falando, com o perdão da palavra, por favor, gente, coloca amor na minha palavra. Empreendedor, para mim, é o camelô. Entende? É aquele cara que tá se lascando, tá se fudendo, entendeu? Pra montar o negócio dele hoje. É aquele cara que, assim, ó, tá vendendo o almoço pra comer a janta, ele tá querendo aprender sobre um negócio, ele não sabe nada, ele tá tentando. E aí é um problema, quem tenta, às vezes nunca consegue, né? Você já tá dando comando pro seu cérebro e você só tá tentando. Não fazer realmente, né? Só tentando, não resolve. E aí tem esse estágio, né? O cara que é empreendedor, ele tá se lascando na vida. Depois tem o estágio do empresário, é o cara que já mudou a fase, ou tá mudando, que eu acho que é o perfil das pessoas que vão querer andar com a gente aqui nesses podcasts, que é o quê? O cara que está se lascando como empreendedor, mas ele já entendeu que ele precisa criar um sistema independente dele. Eu tenho que ter um filho que não dependa de mim. Sim. É o sonho de todo pai, quando põe um filho no mundo.
é que esse filho cresça ao ponto de ele ter condições de cuidar da própria vida dele. Então, o nível de empresário é esse, é quando você constrói um ecossistema, você constrói um sistema, você coloca pessoas, você trabalha na gestão dessas pessoas e elas são responsáveis por fazer a coisa funcionar. E aí tem um outro nível, que é o nível mais top de todos, que é o que? De investidor. Amigo, você só vai lá só olhar o relatório. Sim. E dizer, põe tanto na minha conta. O tanto daí vai pro meu resultado, né? Então é algo que a gente tem que ter muito noção do que tá fazendo, porque realmente foi que nem eu tenho visto bastante essa função do eu queimei a carteira de trabalho, não tive mais como é que é? Não tem mais chefe, né? Mas na verdade, muitas vezes pelo perfil da pessoa também, não se preparar, não buscar ir atrás. Porque também a gente tem uma questão assim, muito empreendedor começa a virar empresário, mas ele nem sabe como é que ele chegou ali. Não sabe como é que tem que conduzir aquele negócio para continuar num crescimento, porque o mercado hoje ele é muito dinâmico. A gente vai falar muito de marketing aqui também na parte que é onde a gente vai estar trabalhando mais forte hoje, né, Nivaldo? Sim. E o marketing envolve tudo e é muito dinâmico, né? O mercado, as pessoas, na verdade o mercado é tudo comportamento humano, né? A tecnologia mudou muito o comportamento humano e cada vez muda isso mais rápido. Na década de 80 era uma velocidade, na década de 90 era uma outra velocidade, de 2000 para cá as coisas estão crescendo muito mais rápido e a mudança está muito mais rápida. Então muitas vezes se tu começa a empreender no negócio, o negócio começa a andar, mas tu não sabe como é que tu fez dar certo, tu não vai conseguir manter ele lá, porque as coisas são muito dinâmicas, né? E aí a gente está falando muito desse cara que era um empreendedor, ele montou um negócio, começou a levantar, mas do mesmo jeito que ele começou a voar, ele pode cair, né? Porque ele não sabe nem como é que ele começou a voar. Então é o que a gente tem que ter muita noção e não fazer um negócio somente por não ter um chefe. Não ter É bem interessante, assim, o Léo trouxe aqui um exemplo, um ritual que muitas pessoas estão fazendo e aí tem publicado vídeos, isso tem dado bastante likes, né? Sim. Que é a tal da queima da carteira de trabalho. Eu amo rituais, eu acho que rituais é um negócio legal, assim, que serve para você dar uma mensagem pro seu cérebro que você fechou um ciclo, que você está indo para uma fase nova. E a nossa mente, ela precisa disso, senão ela fica voltando naquilo o tempo todo, ela não entende. Você precisa ser muito claro e objetivo no que você está querendo para o seu cérebro, senão ele não deixa você ir para a próxima fase. Então, a queima da carteira, ela é uma simbologia muito legal. Só que você tem que entender que quando você toma essa decisão de queimar essa ponte, que isso é queimar a ponte, você tem que estar de olho já no que você precisa fazer, que daí a gente está falando ali do perfil. Qual é o perfil do empreendedor? O que eu, na minha fase de empreender, tenho que fazer? Beleza, eu tenho que fazer isso, isso e isso. E para eu sair dessa fase para a fase de empresário, o que eu tenho que fazer? Isso, isso, isso. Você tem que ter mapeado esses passos e entender qual é o período que você tem que ficar em cada estágio desse. É muito top, assim, às vezes eu converso com algumas pessoas e eu tenho pessoas na minha família que tem uma característica, assim, eu acho muito interessante isso. Você fala assim... Cara, a sua empresa tá tanto tempo, assim, você estava olhando aqui, né, o seu relatório da sua empresa, você tá tanto tempo faturando a mesma coisa, por que não cresceu? Porque Deus não quis ainda, não tá na hora, né? Ele terceiriza aquilo. Uhum. Aí eu fico pensando assim, amigo, se a gente planta uma semente de morango, é uma das sementes mais delicadas que tem para você cultivar. Quando você planta ela, você sabe exatamente quanto tempo ela leva para germinar. Sim. Tá fazendo sentido isso? Tem uma outra, uma tal de tâmara, amigo, que ela leva 70 anos para dar fruto. Se você não pegar uma semente geneticamente alterada, você vai esperar 70 anos para poder dar fruto. Aí o cara entendeu, 70 anos para poder dar fruto. Cara, eu vou montar uma empresa para eu daqui 70 anos ter fruto? Não faz sentido, né? Então nós vamos chamar um cara aqui especialista em semente para a gente ver o que a gente pode fazer para acelerar isso, para a gente remir esse tempo e encurtar a fase de colheita desse trem. Então é aqui onde a gente entra, amigão. Sim, se você está nessa jornada de empreender, você precisa chamar pessoas especialistas para andar com você, ou você andar com essas pessoas, para você conseguir às vezes encurtar o tempo. Às vezes o seu filho, o ideal dele é andar, sei lá, com 12 meses. Só que se é importante para você fazer esse bicho andar antes do tempo, amigo, vai ter que colar em alguém, né? Você vai ter que investir horas de treinamento nesse menino para ele andar mais cedo, para ele falar mais cedo. Se é interessante, dependendo do projeto de vida que você tem para ele, transformar ele num alien, né? Você tem que consultar especialistas para você remir esse tempo.
Então, a queima da carteira é um ritual, eu acho isso show de bola, mas a única coisa que eu peço para você, se você está com desejo de fazer isso, é entenda quais são as próximas fases do game, quanto tempo você precisa ficar de forma natural lá, se é interessante para você encurtar esse tempo, ande com pessoas que entendam desse negócio, para você trabalhar em cima dos acertos que essas pessoas fez, evitando os erros que eles cometeram, que você está remindo o tempo. É simples a matemática. Eu tenho um lugar aqui que eu gosto muito de cortar o cabelo e fazer a barba lá, né? Porque, eita moço, pensa esse negócio, eu não tenho tempo para fazer isso em casa, né? Então eu fico caçando tempo na minha agenda ali, corro ali com os meninos fazer essa treta pra mim. E aí tem um cara lá que ele é um dos donos, é o sócio majoritário do negócio. É bem legalzinho o lugar, sabe? Cara, esses dias ele falou pra mim que ele não ia trabalhar todos os dias na barbearia porque 2 ou 3 dias da semana ele ia trabalhar de porteiro num lugar pra poder levantar uma grana. Aí eu falei, cara, Jesus. Isso pra mim não tá fazendo sentido. Você ainda tem carteira de trabalho? Ele falou, tem. Eu falei, mas moço, presta atenção. Quanto que você vai ganhar lá? Aí ele me falou quanto é que ele ia ganhar e eu peguei e fiz uma conta rápida assim, quanto que ele ia ganhar por dia. Aí eu falei pra ele assim, você fez a conta que se você atender um cliente a mais aqui por dia, você já compensa isso aí. E quando você está atendendo um cliente a mais aqui, você está abrindo a porta para esse cliente, se você fizer um bom trabalho nele, ele vai trazer o amigo dele, ele vai trazer o irmão dele, ele vai trazer o filho dele, que nem eu trago meu filho aqui para vocês fazerem. Então assim, você está multiplicando o seu investimento de tempo nesse cara. Sim, o esforço, né? Você vai trabalhar menos, porque lá você trabalha 8 horas para ganhar isso aí. Aqui você vai atender esse cara em 1 hora e ele vai deixar esse negócio no seu caixa. Aí eu falei pra ele, tem um negócio mais inteligente ainda, que você pegar o dinheiro que esse cara vai botar no seu caixa, ir lá no Facebook, no Google e criar uma campanha e colocar isso aí, R$40, sei lá, pra diluir em 3, 4 dias, você pode trazer mais 2 clientes que nem esse. Pensa a máquina que você está gerando. Faz uma máquina de dinheiro. Na verdade é isso que a gente fala da parte do digital, né? É azeitar a máquina para fazer uma máquina de dinheiro. Entre desse dinheiro que entra, tu faça mais um investimento e faça a máquina girar. E na verdade é isso que um investidor faz. Um investidor de bolsa, investidor de alguma outra empresa, de startup, seja o que for, ele faz isso. Ele tem um gerenciamento de risco, mas quando tem um grande ganho, ele não põe aquele grande ganho no bolso. Ele pega uma parte, que põe no bolso, mas uma outra boa parte ele vai investir em outras empresas para multiplicar aquele negócio. E isso é uma das grandes coisas que a gente não vê os empresários fazendo. Porque eles veem isso como um custo e não um investimento, né? Então aquele dinheiro ele acaba morrendo, muitas vezes, porque... aí a gente vai falar do CNPJ rico, do CPF rico, CNPJ pobre, né? Bota dinheiro para comprando um carro, comprando uma casa. Então isso tudo já está envolvido numa parte de uma mentalidade que saiu do empreendedor, começou a passar para o empresário, mas a cabeça não passou para o empresário ainda, né? A cabeça dele ainda está como um MEI, seja o que for, um autônomo, e não virou ainda para na realidade esse é um grande problema, assim, mano, quando a gente muda de fase, mas a mentalidade ela continua lá ainda, entende? Sim. E aí aqui assim a gente já tá dando uma chave, né, para você, que é exatamente isso. Você precisa entender o próximo passo que você está dando, quais são os pré-requisitos para você romper esse próximo passo rápido. Foi muito interessante essas conversas que eu tive com ele, porque ele me prometeu, eu acredito que ele vai escutar esse podcast, né? E eu não vou falar o nome dele para não expor, mas eu tenho certeza que ele vai escutar esse podcast, e eu fiquei muito feliz. Eu disse para ele, irmão, eu quero ver você queimar essa ponte. E ele falou, eu vou queimar essa carteira, essa desgraçada. E aí ele tá num projeto muito legal, eles vão abrir um business bem interessante, vai ser aqui na rua da minha casa, lá na rua da minha casa ainda, vai ser muito legal. Eu tava olhando o business assim, a temática é muito top, ele tá dando um passo gigantesco e ele vai queimar essa ponte aí. E eu fiquei muito feliz com isso, por quê? Porque o que acontece? Se ele conversar com pessoas que estão num nível inferior a ele, as pessoas vão dizer para ele, cara, que show, porque ali você trabalha nesse lugar, você não tem custo de nada. Vai incentivar ele a fazer isso. Vai incentivar ele. Quando você começa a andar com pessoas que estão num outro nível, o que acontece? A pessoa começa a te incentivar, te encorajar para você dar um passo mais forte.
Eu sempre falo assim, cara, eu não gosto de sentar em mesa onde só eu falo. Aonde só eu tenho um quilinho pra pôr ali, só eu tô levando o prato salgado. Sim. Eu gosto de sentar em mesa onde eu chego lá com meu pratinho de salgado, tem picanha, tem caviar, tem uns negócios cabulosos que a gente não come todo dia. Melhor que tu trouxe. Melhor do que eu trouxe. Então assim, se você senta numa mesa onde você leva um prato de pastel, e aí as pessoas levam lá uma trufa, as pessoas levam uma barrinha de chocolate, Sim. as pessoas levam lá só, sei lá, um copo d'água. Amigo, não faz sentido você sentar numa mesa dessa. Até eu acho importante você ir lá, porque essas pessoas também precisam, né, de uma orientação e tal, mas não é um lugar para você ficar criando vício de estar sentado e dialogando com essas pessoas o tempo todo. Só naquilo ali, né? Só naquilo. Nesse ambiente. Muitas vezes eu já falei isso e fui interpretado de maneira equivocada, né? Tipo, tu não quer ajudar os outros. Não é isso. É uma maneira que tu vai ajudar melhor os outros se alguém te ajudar e tu começar a evoluir também. E aí sim, depois do momento, tu vai lá sentar na mesa das outras pessoas, vamos dizer que sim, que tu vai ajudar, mas não ficar 100% do tempo com as mesmas pessoas e com aquela mentalidade, porque isso vai acabar te puxando. Isso é psicológico, né? No momento que a gente... por isso que a gente vê muitos efeitos manadas aí, por exemplo, em jogo de futebol. Por mais a pessoa seja grande... O intelecto, ela baixa, isso é estudado já, baixa para o nível mais baixo, da pessoa mais baixa que está dentro daquele público, acaba puxando, né? Eu tô tentando lembrar aqui o dono da frase que fala o seguinte, né? Você deve lembrar o autor da frase, que nós somos a média das 5 pessoas das quais a gente anda. Eu não sei o autor, porque já tantas pessoas mas não disseram, interessa, não interessa quem é o dono, interessa você pegar essa chave para você assim, ó, presta atenção, você tem 12 áreas na sua vida, financeira, pessoal, amorosa, você tem 12 áreas. Pega e dá uma nota para as 5 pessoas mais próximas de você, de 0 a 10, entende? Na vida financeira, como é que o Léo é? O Léo é nota 9, ou é nota 10. O fulaninho que eu ando é nota 3, é nota 1, é nota 0. Depois você soma tudo isso, amigo, e divide por 5. Você vai ver que esse é o seu resultado. O carro que você anda, o tipo de empresa que você tem, o tipo de relacionamento que você tem, a forma com que você trata seu filho, a sua mulher, é a média dessas pessoas, sacou? É muito top isso. Então cuida com quem você anda, porque aquela máxima, me diga com quem tu anda, com quem tu és, tá embasada nisso, amigo. Sim. Mas o Léo falou um negócio que eu gosto muito, que é o quê? CNPJ pobre e CPF rico. Eu acho top demais isso. E eu gosto muito de falar sobre semente, né? Porque eu sou filho de agricultor. Então, eu aprendo muito, assim, refletindo como é que o meu pai, meus irmãos, né, na época da lavoura, olhava para essa questão. E é muito top quando você entende assim, amigão, eu tenho uma empresa e todo o faturamento dessa empresa é o quê? A receita, aquela que vem para o meu caixa, eu não posso consumir toda ela. Eu tenho que preservar a semente. Sim. Por quê? Quando eu faço um plantio de arroz e feijão, o que eu faço? Quando eu faço a colheita lá na safra, eu separo os melhores grãos para fazer o quê? Investir na próxima safra. Então, quando você faz a somatória da sua empresa ali, a apuração do seu DRE, lá na última linha, amigão, você precisa ter contabilizado ali, e aí a gente vem hoje, qualquer conselho de administração, ou qualquer empresa de marketing, de assessoria e tal, que você conversar, os caras vão te dizer que você precisa investir de 3 a 5% no marketing da sua empresa, no crescimento da sua empresa. Então, se a sua empresa fatura R$100 mil, amigo, faz a conta aí e me diz quanto é que você precisa reservar de semente para investir. Por que as empresas param de crescer? Porque a pessoa não tem essa mentalidade. Ela come toda a semente dela, ela fere um princípio. Sim. Não tem como crescer, amigo. É igual você ser assalariado, não tem problema. Se você está assistindo a gente aqui, ouvindo a gente, se é CLT, amigo, não tem problema. Seja muito bem-vindo e você está no melhor lugar que você podia estar, porque aqui nós vamos colocar dentro de você o desejo de você vir fazer parte dessa mesa. Só que não faz sentido você trabalhar num lugar, receber um salário, que é uma ajuda de custo que eu falo, e você comer tudo isso. Amigo, você está ferindo o princípio. Na verdade, é para qualquer coisa, né? Para qualquer negócio, coisa. Pra você precisa reservar alguma coisa para investir num treinamento, para abrir a sua empresa no futuro. Você precisa preservar a semente, senão você está ferindo o princípio, você não vai crescer. Sacou? Então, às vezes a gente tem ali o CNPJ pobre e o CPF rico,
a pessoa não tá, a empresa do cara não está crescendo porque ele não está preservando a semente lá. Ele está, se chama autofagismo. Depois você dá um Google aí, caça o que é essa bagaça. Autofagismo é crime, inclusive é crime de responsabilidade que põe o cara atrás das grades. Autofagismo é o quê? É você comer a própria carne. Então, existe grandes empresários aí liderando grandes empresas que estão comendo a própria carne e que aí, às vezes, dentro de uma auditoria, fica-se configurado que o cara quebrou, ele foi negligente, que ele lascou com a vida dos sócios, que ele comeu a própria carne da empresa. O que acontece? Ele vai parar na chave. Agora eu pergunto, tem quantas pessoas estão aqui nos ouvindo hoje que estão comendo a própria carne? Mas eu já vi muito, né? Já vi muito cliente comprando casa na praia e fazendo isso. E agora até mesmo aconteceu na pandemia. Tinha um cliente que já tinha encerrado o trabalho com ele, fiquei sabendo que comprou uma casa na praia, chegou lá e quase quebrou. Por causa de um raio de um apartamento na praia. Na praia, ainda aqui no Rio Grande do Sul, que não quer dizer porcaria nenhuma, me desculpe os gaúchos, mas as nossas praias são muito feias, né? Mas o cara foi lá e um negócio que fatura na casa de 250 mil por mês. Tudo bem, teve a questão da pandemia, mas por que lascou? Lascou porque estava fazendo esse autoflagelo. Eu curto muito olhar assim, ó, eu acho massa demais você olhar para a sua empresa como uma caixa registradora. Muita gente discorda disso, eu acho que até o Léo também tem um ponto de divergência com relação a isso, mas nós estamos aqui ao vivo para quebrar o pau. É isso aí. Eu acho que empresa é uma caixa registradora para você sacar dinheiro, você só precisa ter inteligência, sacou? Eu acho massa demais o empresário comprar um apartamento na praia, no raio que o parta, andar num carro cabuloso. Eu acho top demais. Só que, amigo, não faz isso e ignora essa parte de você preservar a semente. Eu quero saber como é que está a gestão financeira do seu negócio, como é que está os processos da sua empresa. Você está tirando de lá um dinheiro para pagar um apartamento, mas você está deixando a empresa descoberta? Não faz sentido. Você precisa ter sabedoria, saber a hora de tirar isso, para que esse investimento que você está fazendo na sua vida, de ter uma casa na praia, ele sirva para potencializar o seu negócio. Se é um lugar onde você vai, sei lá, fazer eventos e esse próprio negócio vai se pagar, ou esse lugar vai ser um recanto para você se reunir com as mentes mais brilhantes da Terra, seus amigos, os caras top, você chamar os caras ali para os caras te dar códigos, ferramentas, ampliar, explodir a sua cabeça, para você devolver isso para o seu negócio, aí nós estamos juntos. Agora, você comprar esse negócio só para fazer bonito para os outros, para gerar a impressão de que você prosperou, não faz sentido. Você fazer um esforço para comprar um negócio que você não tem condições, para aparecer algo para pessoas que não estão nem aí para você, para ali na frente você tá passando vergonha por ter que desfazer disso, porque a sua empresa quebrou e você não tem condições de sustentar essa imagem. E é a pior coisa, é isso que vem falando da semente, isso tudo que a gente está falando até. Entra tudo isso que a gente está falando na parte do cara não ser empresário só para achar que não vai ter um chefe, né? Porque isso tudo que tem que estar pensando, no caso, né? Agora, é a mesma coisa, a pessoa não pensa no longo prazo. Porque se tu pega o dinheiro que está sobrando e faz um investimento em marketing, como a gente falou aqui, faz essa máquina de dinheiro funcionar, em 3 meses daqui a pouco tu pode comprar esse apartamento à vista. Mas por causa de 6 meses, daqui a pouco, um pouco mais, 1 ano, tu pode botar em risco o funcionamento do negócio. Porque vira uma bola de neve. Quem trabalha com investimento sabe, isso vira uma bola de neve. A gente está trabalhando com juros compostos, né? Você sabe como é que trabalha o juros composto, infelizmente, a maioria das vezes, por causa que você pede empréstimo para o banco e o banco te lasca o bambu nos juros, né? Isso é juros compostos. Agora, você já imaginou fazer juros compostos a favor do seu negócio, a favor de você? É possível fazer, mas você tem que estar sabendo como é que você vai fazer isso. E não vai ser tirando, justamente o que o Nerivaldo falou, a semente, tá tirando tua vaca leiteira, né? Então a gente fala da parte do negócio, em questão de produto, qual é o teu produto vaca leiteira. A tua vaca leiteira tá matando ela, tu não tá dando capim mais pra vaca ter leite, pô. E aí como é que tu vai fazer? Né? Então não tem como a gente aumentar o crescimento do negócio matando o que é a base em si, que de onde vem a renda, né? Agora você pega aí, segura essa, tá? Pega aí, anota essa que eu vou falar pra você. Isso é muito top, isso mudou minha vida quando eu entendi isso, sobre o governo da minha própria vida. Né? Não tem como você governar uma empresa, você liderar uma empresa, sem você liderar você primeiro, tá? Então pega essa chave aí, porque assim, a maior empresa, a empresa mais importante que existe hoje na Terra,
é uma empresa que tem um CPF, que é você. Se você não der conta de liderar e governar você, não invente de mexer com empresa, que vai dar ruim. Então presta atenção nisso que eu vou te falar. Esse negócio da compra na casa da praia é muito interessante, porque muitas das vezes isso está acontecendo por conta de um viés cognitivo que a gente tem. Sim. O nosso cérebro ele é treinado para 3 coisas: economizar energia, anota isso aí, economizar energia, fugir da dor e intensificar o prazer. Ou seja, a compra de uma casa hoje, sem eu ter condições, eu estou antecipando, estou trazendo para o momento presente uma recompensa que eu não tenho direito de pegar ela ainda. Eu estou colhendo um fruto antes do tempo. Eu deveria esperar para fazer isso na hora certa, da maneira adequada. Antecipando o prazer, no caso. Eu estou antecipando o prazer, porque é um viés cognitivo. Você tem que ficar veaco com isso. Lá na minha terra a gente chama isso de veaco. Você ficar esperto. Quando você vê assim, é hora de trocar de carro, presta atenção se você não está antecipando, trazendo para o momento presente algo que é para estar lá na frente. Você tem que ter muita sabedoria nisso, porque isso é um viés cognitivo, é normal. A economizar energia, você sabe que você precisa ir para academia todo dia, mas você acorda e fala, não vou não, eu vou ver o Netflix, eu vou comer esse hambúrguer. Por quê? O seu cérebro quer economizar energia, ele não quer gastar nada, entende? Aí ele quer fugir da dor. Aí você vai fazer academia, vai doer o músculo, pra quê, amigo? Vou ficar aqui vendo o stand-up e vou dar risada. Vou tomar banho depois. É o prazer, amigo. Então você tem que cuidar. Vamos lá, anota de novo. Economizar energia, fugir da dor e intensificar o prazer. Todas as suas decisões são tomadas em cima desses 3 viés cognitivos. Fica veaco com isso, pra você não cometer injustiça com os seus projetos, sacou? Aí é que vem a parte, porque aí é que entra a parte do CPF rico. Porque se tu é compulsivo, tá toda hora buscando prazer, tu vai começar a tirar esse dinheiro da empresa para botar no filho, na família. Muitas vezes o filho nem faz sentido ter alguma coisa, vai lá e dá um presente pro filho. A criança nem tá dando bola, né? Nivaldo tem filho pequeno, muitas vezes o guri dele nem tá pensando nas coisas. Nivaldo, vou pensar, vou dar um presente, o Henrique nem quer, nem vou dar. Então, não faz sentido, porque a gente tá pensando numa coisa que a gente tá entrando nesse viés. E isso é para tudo, né? Quem é boas empresas de marketing acaba usando isso ao favor delas, né? Então, a gente tem que acabar percebendo o que a gente está fazendo. E dentro da própria empresa também, né? A gente, como é que eu vou dizer? Dá um passo maior que a perna, né? Muitas vezes a gente trabalha com marketing. Quantas empresas já querem dar um passo maior que a perna? Já querem entram na ganância. Então, eu já trabalhei com empresas e até ex-clientes, até que eu estava fazendo uma parceria há pouco tempo atrás, não, mas então vamos fazer um negócio aqui e já vamos botar mais grana. Eu falei, não, peraí, como é que eu vou botar mais grana se eu não sei se isso aqui vai dar certo ainda? Então é o mesmo princípio da semente que o Nivaldo está falando, para não matar a semente porque é dela que cresce. Primeiro você tem que achar a semente que dá fruto também, né? Porque a semente ela cresce pequena. Qualquer empresa que hoje ela é uma multinacional, ela nasceu pequena. Empresas grandes que nascem hoje já com multimilhões de investimento de fundo são empresas que já vêm de uma multinacional. Mas uma empresa que alguém está montando, que está com o próprio esforço fazendo de início, ele começou desde pequeno. Então não deu passo maior que a perna. Isso faz parte também dessa fase de empreendedor para empresário, né? Porque a gente começa a ter um retorno, a gente está falando lá desde o início, começa a ter um retorno, não sabe o que teve, aí quer dar um passo maior que a perna daquilo ali, mas tu não sabe o que deu o resultado, tu não vai conseguir replicar. Se tu não sabe de onde é que veio, se tu não sabe de onde é que veio, como é que construiu uma ponte, ela simplesmente apareceu lá, como é que quer construir outra? Se tu não sabe de onde é que ela veio, simplesmente apareceu no meio do caminho. Ok, tu foi lá e atravessou, mas no momento que daqui a pouco tu vai querer fazer uma, tu não sabe como é que faz. Então, vá lá, tem que entender primeiro como é que tu faz as coisas. Tem uma aula que eu dou numa instituição aqui, que é de empreendedorismo. E lá tem uma parte onde tem uma pesquisa que eu apresento sobre o perfil empreendedor dos brasileiros. E a gente estratifica isso por estados e por capitais. E a gente tem um índice muito grande de empreendedores situacionistas. Aquele cara que ele não sabe explicar o porquê que ele abriu um negócio. Ele é vítima de uma situação. Vamos pegar, sei lá, assim, o cara que é um puta médico, ele entende muito, sei lá, de joelhos, entende? E aí ele é muito bom naquilo e aí do nada ele começa a ser convidado para dar consultoria em outros hospitais, para treinar outros médicos naquela técnica que ele desenvolveu.
Aí ele começa a treinar isso, dali a pouco aquilo vira um business, ele já não consegue mais atuar na função dele, ele se pega só como consultor. Aí ele não dá conta mais de ser consultor, ele pega e abre uma clínica para trazer os caras, porque ele não consegue ir em todos os hospitais ao mesmo tempo. Sim. Aí ele começa a reunir um grupo de gente num lugar para treinar essas pessoas. Dali a pouco aquilo virou um centro de formação de gente de joelho. Aí ele virou empresário. Ele não sabe. Caiu de paraquedas. Caiu de paraquedas ali. E aí o cara cresce sem prestar atenção nas fases, e aí dali a pouco ele tá com uma mega estrutura com a cabeça de empreendedor ainda. Ele não virou empresário, ele não tem gestão, é um negócio que depende exclusivamente dele, ele é escravo do negócio. Então vamos dar uma voltada lá no início pra gente não se perder. A gente tá falando aqui, gente, sobre crescimento. Crescer dói. Não tem como crescer sem sentir dor. Eu gosto de falar que dentro de um processo de crescimento, muitas das vezes a gente precisa trocar o nosso chinelo por tênis de corrida. Você precisa entrar em coisas, em desafios, onde vai exigir de você um esforço superior do que você vinha entregando até ali. Entende? Mas eu já estou no meu limite. Amigo, vamos estudar sobre limite. Você vai ver o que é limite. Isso é ilimitado. Para com isso. Tá? Então, vamos lá. O que a gente está falando aqui para você? Você precisa entender em que fase dessa você está. A gente trouxe 3 fases aqui para você. Eu quero que você se pergunte aí agora. Você está na fase de empreendedor, você está na fase de empresário ou você já está na fase de investidor? Eu acredito que boa parte da galera que está andando aqui com a gente, que está escutando esse podcast, está na fase de que já identificou que ele precisa ir para o próximo nível, que é o nível de empreendedor. De empresário, Desculpa, de empresário. Sair da fase de empreendedor e para a fase de empresário. Então, amigo, você precisa aumentar a dor. Ninguém cresce sem sentir dor. Arrumar treta, que a gente fala. Arrumar treta, arrumar crises. Existe uma crise que são crises externas e tem a crise interna. Todas as vezes que você está administrando a crise política, a crise financeira global, você está administrando crises externas. E eu sou muito bom em administrar crises externas, só que eu sou melhor ainda quando eu administro uma crise interna minha, que eu criei. Recentemente eu entrei numa formação agora que está me abrindo os olhos para abrir um outro business. É uma doideira isso, quando você começa a empreender você não quer parar mais. E aí é uma crise que eu arrumei para mim. Eu tô tendo que estudar de madrugada, eu tô tendo que me lascar. Hoje era 4 horas da manhã, eu tava aqui vendo material, fazendo atividade, fazendo exercício, me lascando. Por quê? Porque eu tenho que entregar as atividades do negócio. Agora, no final do ano, tá todo mundo curtindo Natal, eu vou estar metido o quê? Em TCC, amigo, tem base. Eu, um cara com essa idade, 37 anos nas costas, e eu tô fazendo TCC. Porque é uma crise que eu criei pra mim, não é uma crise que o Lula, que o Bolsonaro, que o capeta do raio dos infernos criou pra mim. Essa é uma crise que eu criei pra mim. E todas as vezes que eu crio as minhas crises, eu tenho um nível de governo e comprometimento com ela maior, aí eu cresço muito mais. Por isso que eu falo, eu sou muito bom em administrar as crises que os outros criam pra mim, mas quando eu crio uma crise pra meu amigo, sai de baixo porque eu vou arregaçar. É outra parada. É outra parada. Então, se você quer crescer, amigo, você quer ir pro próximo nível, você precisa realmente dar um passo e falar assim, agora eu vou sentir mais dor. Eu tô falando para você sobre conhecimento. O que vai fazer a sua empresa crescer é você estudar coisas e pôr em prática. Não fica acumulando isso, senão você vai ter um negocinho. Não entra na síndrome do conhecimento, né? E vai ter a tal da obesidade cerebral. Também, que entra junto, né? Que a pessoa vai só botando conhecimento para dentro e dizendo, não, eu tô me preparando. Você pode assistir, hoje tem infinidade de conteúdo gratuito aí, né? Quem fica no desconhecido aí, sem saber das coisas hoje, muito porque quer. É só botar no YouTube ali alguma coisa no Google que vai... Algum assunto relacionado que você está querendo saber vai sair. Agora, você pode assistir todos os vídeos, ver todo o conteúdo, blog, seja lá o que for, comprar todos os cursos. Se você não botar o raio do negócio em prática, lascou. Não vai mudar bosta nenhuma. Não vai mudar nada na tua vida. Não vai mudar nada no teu negócio, não vai mudar nada na tua família, não vai mudar nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque não botou em prática. E o conhecimento maior é na prática. Porque o Nivaldo pode estar fazendo todo esse curso que ele está fazendo aqui, se não botar em prática ele não vai saber o que é. Porque ele ficou dominando a teoria. Sabe, irmão, e a prática que é o maior conhecimento que a gente tem. Pensa comigo. Quanto tempo leva, eu não lembro que está mudando isso toda hora, né? Quanto tempo leva, sei lá, a sua jornada lá no ensino médio, no ensino fundamental e no ensino de formação, sei lá, de até graduação? Chegar na faculdade, né? E até você dizer assim, eu tô pronto para o mercado de trabalho. Pensa a quantidade de horas que você fica estudando no gerúndio, estudando
você está dando uma mensagem para o seu cérebro que você precisa ficar estudando, se preparando. E aí quando você chega, ainda, né? Aí quando você chega na hora de ir pro jogo, de entrar em campo, você tá com esses drives de ficar estudando. E aí você, às vezes, só de você estudar, você já tá dando um comando pro seu cérebro que você tá se mexendo. Eu tinha um exemplo, tomara que ele não escuta esse podcast, que é capaz dele ficar chateado comigo. Mas eu tenho um irmão, cara, que ele tem 3 faculdades, umas 10 especializações e não atua na área. Toda vez que você fala com ele, ele fala, não, eu tô me preparando. Ele ficou com o viés da preparação. Ele tá preparando, tá tudo certo. Na cabeça dele, ele tá se preparando para entrar em jogo e ele não tá parado. Todo mundo que tá na volta dele tá dizendo, esse cara é esforçado, esse cara não para de estudar. O dia que ele arrumar um negócio, o dia que ele entrar na área dele, ele vai ser o melhor. Amigo, não vai ser. Porque não tem como um cara que fez uma faculdade há 15 anos atrás usar aquele negócio que ele aprendeu lá. Sim. As coisas estão mudando. Você tem que estudar menos e praticar mais. Esse que é o legal de você empreender, porque você só vai estudar o que você vai usar. Eu não gasto 1 minuto do meu tempo estudando ou lendo um negócio que eu não vou usar. Pra mim, eu olho assim, que fase do game eu tô? Amigo, eu tô na fase de investidor. Então é aqui que eu tenho que focar. Eu vou aprender sobre isso agora, eu vou aplicar. Não adianta ficar aprendendo agora como é que junta número do financeiro. Essa parte já foi. Ou, sei lá, eu ficar usando um negócio, querendo estudar, sei lá, eu não consigo pensar num negócio aqui agora que não faz sentido para eu usar agora. Eu tenho que estudar o que o meu negócio está pedindo agora. Aí eu vou lá, estudo pouco, mas pratico muito. Faço testes, elaboro hipóteses. Não sou advogado das minhas ideias, porque isso é a pior coisa. Pega aí mais um drive que nós vamos te dar. Amigo, para de ser advogado das suas ideias. Você não é advogado. Na verdade, é melhor tu ser o advogado do diabo das tuas ideias, né? Botar sempre o contraponto, ou tenha um amigo ou alguém que seja o advogado do diabo das tuas ideias. Porque senão tu vai achar sempre a coisa mais maravilhosa do mundo, vai achar sempre que é o que tá fazendo certo. E é um dos erros que a gente mais vê na parte do marketing, por exemplo. O cara monta um produto, ele acha que aquele produto é a coisa mais maravilhosa do mundo, ele não vê nem o que a concorrência está fazendo e muito menos se o público dele está realmente precisando, né? E aí como que se resolve essa treta? É criando testes. Tudo bem, você tem uma ideia, você se apaixonar por ela, só que você tem que fazer o seguinte, eu preciso saber se esse trem faz sentido. E aí é a diferença entre o cientista e o advogado. O advogado ele morre defendendo aquela tese, aquela coisa. O cientista ele faz o quê? Não, eu quero testar. Aí ele cria a hipótese. E aí o mundo só cresceu por conta dos testes. Por conta que as pessoas ousaram em testar as ideias, em matar as sementes, plantar essas merda para ver o que vai nascer. Até morrer. Esses dias eu tava vendo, eu não sei qual é que é o nome, dá uma mandioca no Pará lá, que mata. Tem que ficar 7 dias fervendo o negócio, eu acho. Imagina, como é que foi o processo de descobrir que deve ser fervido o negócio por 7 dias. Quanta gente morreu comendo esse trem. Porque o cara foi lá 1 hora ferveu, ou seja, lá o tempo morreu, depois passou um dia, o outro morreu. Imagina, 7 dias, até descobrir que era 7 dias, olha o teste como é que foi. Hoje você tem um conhecimento, né? Mas como é que chegou esse conhecimento? Foi na base do teste, na base da prática, foi se fazendo. Então a gente tem muito essa questão, eu tenho que conhecer mais. Tenha o mínimo de conhecimento, o mínimo para te dar a direção. Agora, do teu negócio, para aplicar para o teu cenário, vai ter que ser tu. Eu acho que é uma das coisas mais principais que a gente faz treinamento longo, né? Muitas vezes as pessoas reclamam, por que o treinamento é de 6 meses, lá quando foi no caso do Empreendamente, né? Não sei se os próximos a gente vai fazer dessa forma, mas é justamente para dar tempo de fazer a prática junto. Onde tu ter só o conhecimento e não tá aplicando junto e vendo como é que é o cenário, que se aquilo ali se adequa para cada cliente, né? Para cada tipo de negócio. Então a gente tem que ter a noção disso, porque nada vai passar a prática, nada pesa mais que a prática e esse conhecimento que tu vai ter aí em cima disso. Mas olha só, a gente está indo aqui encaminhando para o final já desse episódio e agora eu queria que você desse aí um conselho, uma dica para quem está empreendendo, já empreendeu, para esse cara entrar numa rota de crescimento. Qual seria uma dica, assim, você falar pro cara, começa aqui, irmão, faz isso aqui, ó. O que você faria? Eu acho que a primeira coisa que eu posso dar para ele de dica é assistir alguns dos nossos vídeos no YouTube, né? Também, que inclusive pode aí nos acessar no YouTube, ver alguns conteúdos que a gente tem. Provavelmente vai ter o link aqui embaixo na descrição aqui do podcast. Se você já não está vendo esse vídeo no YouTube, dá uma olhada aí. Porque a gente fala muito da questão de crescimento de empresas já. Agora no podcast a gente está trabalhando muito mais forte nisso, né? Mas principalmente
colar com pessoas que vão te tirar da zona de conforto, que nem o Nivaldo falou, te tirar dessa zona, essa zona do demônio mesmo, que é a zona de ficar parado, né? Achando que as coisas estão tudo legal, ou que tá tudo ruim, mas mesmo assim não muda nada, né? Einstein já dizia, se você quer insanidade, é tu querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, procure pessoas que vão te puxar, né? Vão te realmente lascar o bambu nas costas para fazer acontecer, e procure conhecimento que você vai colocar em prática logo em seguida. Acho que essa é uma das principais coisas, né, irmão? E agora a minha parte, né? Deixa eu dar uma dica pra você aqui, cara. Assim, ó, eu gosto de falar assim, ó. Tudo que você tá fazendo na sua vida, você precisa entender as fases do game, tá? Então, você precisa entender que se você empreendeu, você tá se lascando, a sua empresa é você que faz tudo, ela depende de você, você é um empreendedor. Você precisa estruturar essa empresa para ela ir para o próximo nível, que é o quê? De você se tornar um empresário, o cara que vai trabalhar na gestão, entende? Que vai colocar pessoas para gerir o seu negócio para que ele funcione de maneira independente, para que você vá para um outro nível, que é o nível de investidor, ok? Então, se você está como empreendedor hoje, já está com essa mentalidade, esse mindset formado para dar o próximo passo, você precisa entender que para você dar esse próximo passo, você precisa fazer uma coisa, que agora vem a dica, a aquisição. A aquisição de conhecimento, ok? Você tem que entender pessoas que deram esse passo que você deu, o que eles fizeram? Quais foram as formações que esses caras fizeram? Modelar, né? Modelar, que é uma das ferramentas mais poderosas que existe hoje dentro do business, é você modelar, você encontrar pessoas. E assim, o que é top? Porque essas pessoas, muitas das vezes, cara, elas não estão dispostas a abrir o jogo delas com você. Só que tem gente na internet fazendo isso de maneira gratuita, contando como que foi a trajetória deles. Então, por isso que a gente está vivendo um dos melhores momentos da nossa economia. Por quê? Porque você pega o Abílio Diniz, amigo. Você pega a Flávio Augusto, você pega os caras mais cabulosos do mundo do empreendedorismo hoje, abrindo o coração deles, abrindo as estratégias dele. E aí o seguinte, você precisa colar nesses caras. Tem a gente aqui que humildemente já passou por umas coisinhas aí, que você pode colar com a gente também, para você fazer a aquisição do conhecimento, das habilidades que você precisa desenvolver, para que você se torne um empresário para governar. Eu já falei lá, e vem uma segunda dica, que eu vou deixar isso como segunda dica. Cara, se você não dá conta de governar a sua própria vida, você não está preparado para governar uma empresa. Aqui, antes de começar o podcast, eu estava falando pro Léo, dizendo, Léo, eu preciso contratar um gerente. Eu estou muito caro para fazer umas funções lá numa empresa que eu tenho, e aí eu quero contratar uma pessoa para fazer isso aí. E aí, na mesma hora, já me veio assim, qual é o perfil dessa pessoa? E veio na hora na minha cabeça, tem que ser alguém que lidera a própria vida, entende? Se o cara chega para uma entrevista assim, você olha para ele, o cara tá cheio de vícios. Todo mundo lambendo, né? Todo mal cuidado. Você tá julgando as pessoas pela aparência, mas é um indicativo que ele não dá conta de cuidar da empresa mais importante. Se ele não consegue cuidar do que ele come, do que ele bebe, se ele não consegue cuidar bem das pessoas que estão do lado dele, da esposa, dos filhos, ele vai cuidar bem da minha equipe, da minha empresa? Por quê? Quem me convence que isso vai ser diferente? Mas eu conheço um monte de gente que é assim, mas que é um bom profissional. Eu falei, mas me apresenta então, amigo. Se engana quem acha isso, na verdade, porque o vício que se tem lá, fumar, seja lá o que for, lá numa área que está muito escondida, ele vai refletir em alguma outra área ali. Então, é só uma fuga. É só uma fuga. E aí o cara tá com o cérebro dele treinado para fugir, entendeu? Quando o cara vai lá, cara, nada contra quem bebe, quem fuma, eu acho top isso aí, tá tudo certo. Não tem nada contra mesmo, de coração. Eu amo essas pessoas. Eles são meus irmãos, não tem ruim. Mas o que acontece? A pessoa não está governando a própria vida dela, daí fica complicado você acreditar que ela vai conseguir tomar as boas decisões dentro da sua empresa. Mas vamos lá, esse é um indicativo, né, que eu deixo para você. Cara, governa a sua vida, entende o que é importante para você, o que é saudável para a sua vida e cuida disso. Quando você cuida bem da sua vida, é muito massa isso, porque quando eu entendi que eu precisava cuidar bem da minha vida e que eu comecei a cuidar bem da minha vida, eu comecei a ter ideias incríveis pro meu negócio, porque aí eu faço com a minha empresa o que eu faço comigo. Eu cuido da minha empresa que nem eu cuido de mim, mas não tem como eu salvar uma pessoa sendo que eu tô morto.
Sim. E na verdade esse é o primeiro empreendimento que a gente sempre teve, é a própria vida. Da própria vida. Porque a empresa pode acabar, você pode vender a sua empresa, pode acontecer o que for, mas a sua vida vai continuar. E aí? Como é que você vai continuar tocando isso? E é importantíssimo isso que o Nivaldo falou agora. Então acho que vamos encerrando esse nosso primeiro episódio, né, do nosso podcast, do Growcast, né? Então a gente fala para empresários sem mimimi e entregando aqui conteúdo para crescer a sua empresa, né? O papo aqui é reto, a gente não tem papas na língua, então assim, se você curtiu isso aí, compartilha, começa a acompanhar a gente aí. A gente vai voltar aí com outros temas para mexer com a sua cabeça e eu espero encontrar você na próxima fase do game, né? E acompanha a gente lá nas redes sociais, escreve lá se esse negócio aqui trouxe algum insight para você. Como é que é o teu Instagram, Nivaldo? Pessoal lá te seguir. @NivaldoCoimbra. Nivaldo Coimbra. O meu é @leonardo.stork. Provavelmente vai estar aqui na descrição. Sobrenome desse. Eu tô andando com o Léo já faz um tempo, eu não consigo até hoje escrever esse sobrenome dele. Não tem base. Amigo, põe um nome aí, põe Zé das Couve. Silva. Léo Zé das Couve. É mais fácil, Zé amigo. Para com essa cachaça. Então, pessoal, ficamos por aqui e até o próximo episódio. Um abraço, até mais. Abração, até mais.